E aí, turma do 8º ano, terminada aí a enquete, né, que foi enviada para vocês. Agora vamos dar sequência aqui aos trabalhos. Hoje iniciando um capítulo novo, né, que é lugares geométricos e construções geométricas. Então a gente vai explorar nesse capítulo aqui um pouco de geometria, né? Os elementos fundamentais da geometria e sua utilização, principalmente no campo de construções, né? Então, a gente observa inicialmente aí uma imagem, que é uma imagem de uma cidade. Aparentemente aqui é o centro, né, de uma cidade, onde mostra assim o dia a dia, a circulação, traz uma notícia de jornal dizendo: boa notícia, uma creche será construída na cidade. O local ficará à mesma medida de distância da prefeitura, da escola e do posto de saúde. Olha aí. Então está dizendo aí que a cidade já tem, está destacando que a cidade tem prefeitura, né, tem escola, tem posto de saúde, vai ser construído uma creche. E o que isso aí tem a ver, professor? Tem tudo a ver. Porque desde a hora que você começa a fazer a medição do terreno, quando você observa o local, mede o terreno, faz as perfurações, né, começa a botar os blocos, tem a planta da casa, tudo isso envolve, tem a questão do distanciamento da rua, a calçada, tudo isso envolve geometria. Tudo isso envolve medidas, certo? O ângulo do teto, a largura da janela, a altura, tudo isso você vai encontrar geometria, tá certo? Então observe aí, ó. Vai observando. Temos aqui um canteirozinho central, um jardim, né, a prefeitura, a escola. E aí a gente observa que para ser feito um espaço desse, um espaço urbano desse aqui, existem diversas medições geométricas, né? Vários espaços geométricos. Uma faixa de pedestre dessa aqui, eu vou encontrar vários retângulos, né? No carro, eu posso encontrar em cima um retângulo no teto, as rodas uma circunferência. O teto da escola tem um formato aqui de a parte de cima como se fosse um triângulo, né? Mas aí a gente já pode observar os ângulos que tem. Aqui que é um ângulo reto, né? Bem na esquina do muro, é um ângulo de 90 graus. Aqui já é um ângulo maior do que 90. Então, são muitas observações que a gente pode fazer envolvendo a geometria. Mas aí nós vamos inicialmente destacar aqui alguns pontos geométricos, alguns pontos fundamentais, e vamos também destacar alguns instrumentos de medida. Bom, pessoal, a geometria ela tem basicamente três elementos intuitivos, três elementos fundamentais. Estão acompanhando direitinho aí o raciocínio? Todo mundo ligado? Sim, né? Sim. Pronto, então vamos lá. Nossa aula é até 2h30, não é isso? Pronto, acabou uma aula agora, ó, 13 horas e 45 minutos. Aí vamos até 2h30. Beleza. Então vamos dar sequência aqui. Então, pessoal, assim, existem três elementos fundamentais na geometria que aí com eles a gente cria os outros elementos. Esses elementos fundamentais são chamados de ponto, reta e plano. Esses elementos fundamentais, eles são tidos como elementos que não têm, são imensuráveis, eles não são possíveis de serem medidos. Não existe uma definição
que se possa medir um ponto, medir um plano ou medir uma reta. O que existe são representações. Por exemplo, um ponto ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Pode ser, por exemplo, a letra Q. Pronto, eu vou representar o ponto com a letra Q. Pode ser qualquer outra letra, desde que seja maiúscula. Aí, esse ponto, ele não tem começo, ninguém sabe onde é o começo dele, ninguém sabe onde é o fim. E ele é só uma noção intuitiva. Porque, por exemplo, se você olha, por exemplo, para cá, se você olha para cá, o que você diria que pode ser um ponto numa imagem dessa? Poderia ser a roda do carro, poderia ser um ponto. A cabeça desse homem aqui poderia ser considerado um ponto. E diversos outros, dependendo da distância, dependendo do ponto de vista, pode ser considerado um ponto ou não. Veja bem, uma formiguinha pode ser considerado um ponto, o botão de uma camisa, um avião no espaço pode ser considerado um ponto. Tudo depende do ponto de vista, depende de como a gente está vendo, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, imagine que aqui é uma quadra esportiva. Ó. Imagine que aqui é uma quadra esportiva. E essa quadra ela é coberta com telhas de alumínio, telhas de zinco, que são brilhantes. Então tá aqui a quadra, aí ela está coberta, essa quadra. Então, eu imagino que eu tenho aqui um plano, e é um retângulo. Mas aí, se passa um avião lá nas alturas e a pessoa observa lá de cima, e ele vai ver só um pontinho luminoso, um pontinho brilhando. Imagine que está no sol quente, e ele vai ver essa quadra na cidade, ele vai ver só um pontinho. Então, o que era para mim um plano, e um retângulo, para quem está lá longe no avião, vai ver como um ponto brilhoso. Uma estrela no céu pode ser só um ponto para a gente, um ponto luminoso. O planeta Terra, para quem está lá de cima numa espaçonave, né, em órbita, pode ver a Terra apenas como um ponto no espaço. Então, por isso é que eu digo que o ponto ele não tem tamanho definido, não tem como a gente dizer, o ponto, a gente vai medir um ponto, não tem como. O ponto ele não tem começo, não tem fim, e a gente não sabe o tamanho certo dele. Tá certo? O que se pode dizer é que ele é representado por uma letra maiúscula do alfabeto. E aí a gente tem, dependendo de onde a gente está vendo, dependendo do nosso ponto de vista, nós vamos definir se ele é um ponto, ou se ele é mais para uma reta, ou se ele está mais para um plano. E o que seria a reta? A reta, isso aqui é o ponto. Ponto. Agora vamos para a reta. A reta também é um elemento da geometria intuitivo, que não tem começo e nem tem fim. E é representado da seguinte maneira. Faz de conta que aqui é uma reta, que está bem retinho, né? Para ser uma reta tem que ser reta. Então, ela não tem direção certa, pode ser para o lado, pode ser para cima, para baixo. Aqui está passando uma reta, mas eu posso imaginar que por aqui, em cima de um ponto, passa infinitas retas. Ó. Pronto, aqui outra reta passando para cá. Então, em cima de um ponto, pode passar infinitas retas. Não é só uma, não. Opa, vou colocar aqui mais no meio. Outra reta. Então, uma reta, o que é uma reta? Uma reta é um conjunto, de infinitos pontos alinhados. Ó. Você tem infinitos pontos. Você não sabe também o tamanho deles, se são grandes, se são pequenos. Eu sei que são infinitos pontos alinhados.
Esses infinitos pontos alinhados formam uma reta. Agora, se ele estiver desalinhado, aí não é uma reta. Só é uma reta se eles forem alinhados. Tá certo? Então, não tem começo e nem tem fim a reta. O que se sabe é que ela é representada por uma letra minúscula. Por exemplo, reta R, reta P, reta S. A reta ela é representada por uma letra minúscula, mas ela não tem tamanho definido, não tem começo nem tem fim, tá certo? Ainda da reta, o que nós podemos tirar da reta é a semi-reta, certo? A semi-reta. A semi-reta é um pedaço de uma reta. Agora, no caso da semi-reta, ela tem começo. Ela só não tem fim, mas ela tem começo. E ela pode ir para qualquer direção também. Direita, esquerda, para cima, para baixo. Então ela começa aqui no ponto O de origem. Ela passa por um ponto aqui, um ponto P, por exemplo, e segue. Então, eu tenho como medir um segmento de reta? Um segmento não, uma semi-reta? Tenho não. Eu sei onde é que ela começa. Mas eu não sei onde é que ela termina, então não tem como medir. É imensurável, não dá para medir. Agora, se você pegar um segmento de reta, aí você pode medir, ó, segmento. Então, nós falamos aqui do ponto, estamos falando aqui da reta. Agora, da reta, eu estou destacando esses dois elementos que fazem parte da reta. O segmento de reta. O que é o segmento de reta? Segmento de reta é um pedaço de uma reta, aí eu posso medir. Por exemplo, se você tem uma reta aqui e você marcou 2 pontos nessa reta. Você marcou o ponto A e marcou o ponto B. Então, o segmento é esse espaço que vai de A até B. Isso é o segmento de reta. A gente representa o segmento de reta da seguinte maneira. Um A e um B com um tracinho em cima. Professor, pode ser outra letra? Pode. Pode ser desde que seja maiúscula. Porque o A está aqui nesse ponto e o B também está num ponto. Então, o segmento que vai de A, do ponto A até o ponto B, é um segmento de reta AB, com um tracinho em cima aqui, ó, indicando que é segmento de reta. Se fosse só se for só uma semi-reta, aí é assim, ó, vai de O a P, aí tem uma setinha em cima, ó. Tem começo, mas não tem fim, semi-reta. Já aqui embaixo é segmento de reta. Tem começo e tem fim. Pode medir sim. Então, beleza. Vimos aí 2 elementos fundamentais da geometria. O ponto, representado com uma letra Q. A reta, né, representado com a letra S, com a letra P, com a letra R. E aproveitamos para ver também a semi-reta e o segmento de reta. Professor, e o plano? Agora, o plano é outro elemento intuitivo que também não tem começo e também não tem fim. O que será que dá a ideia de um plano? O piso da nossa casa, o chão do campo de futebol, um pedaço da pista dá a ideia de um plano, a capa do seu caderno dá a ideia de um plano, a tela da sua televisão, a tela da televisão, a frente dá a ideia de um plano, tá certo? Se eu tiver, por exemplo, assim uma caixa de sapato, ó, se eu tiver uma caixa de sapato, cada face dessa aqui dá a ideia de um plano, ó, mas é só a face. Ó, o bloco todo não é um plano. O que dá a ideia de um plano é só a parte de cima. Ó, só essa parte de cima dá a ideia de um plano. A parte lateral dá a ideia de um plano. A parte frontal aqui dá a ideia de um plano. Certo? Então, um plano, ele também não é obrigado ele estar na horizontal, não. Pode estar na vertical. Uma parede dentro da nossa casa pode dar a ideia de um plano. A parede do seu quarto pode ser um plano.
A porta do seu guarda-roupa pode ser um plano. Tudo vai depender do ponto de vista. Então, pessoal, o plano também não tem começo e também não tem fim. Por isso a gente representa o plano desse jeito, ó, com essas retazinhas assim passando uma da outra para dizer que segue, que não tem fim não isso aqui. E aí a gente representa com uma letra grega, uma letra do alfabeto grego. Geralmente se utiliza a letra alfa ou então a letra beta para representar um plano. Isso aqui faz parte do alfabeto grego, certo? São essas letrinhas que se usa para representar um plano. Beleza. Então, nós acabamos de ver os 3 elementos intuitivos da geometria: ponto, reta e plano. O ponto indicado com a letra maiúscula, a reta com uma letra minúscula e o plano com uma letra do alfabeto grego. Nenhum dos 3 tem começo e tem fim, onde a gente possa dizer que aqui é o começo, aqui é que é o fim dele. Não, eles não têm fim. Não tem condição de ser medido, nenhum deles. E outra, tudo depende do ponto de vista. Tudo depende do ponto de vista. Por exemplo, se você observar aquela estrada que vai para Ipueiras, de Ipu para Ipueiras, ela é uma estrada, e se você estiver aqui, imagine aí que você está nessa estrada, a pé. Aí você olha para ela, assim, olha para longe, olha, vai, aí você assim, que estrada? Essa estrada, ela é muito, muito longa, né? Muito distante. Dá ideia de que é essa estrada aqui? Todo mundo conhece essa estrada que vai do Ipu para Ipueiras, né? Ela é uma estrada que dá ideia de quê? De um ponto, de uma reta ou de um plano? Hein, pessoal? Habilite aí o microfone e diga. Vamos lá, por favor, participar. Temos aí 7 alunos participando, por favor. Oi, voltei. Ah, você não estava assistindo, não? Eu Voltou? tava pra pegar o carregador pra botar o celular pra carregar. Certo. Aí a pergunta é, uma estrada como essa uma estrada como essa que vai do Ipu para Ipueiras, imagine que você vai andando nela e você olha assim, olha ao longo dela todinha, até onde a vista dá. Dá ideia de quê, essa estrada? Ponto, reto ou plano? Reto. Dá ideia de uma reta. Se você observar, você vai ver que ela vai estreitando, estreitando, vai diminuindo assim na sua visão, até ficar só uma linhazinha. Aí vai dar a ideia de quê? De uma reta. Porém, se imagine que você tira aqui um pedaço dessa reta que você está imaginando, ó, um pedaço da pista. É um momento que está bloqueado, que não vai passar carro, você tem certeza que não vai passar carro. Vai fazer bem aqui vai acontecer uma festa. Aí você vai aqui, bem aqui vai ter um pula-pula no meio da pista. A pista foi bloqueada, não vai ter trânsito. Então você bota aqui um pula-pula, bota aqui umas barraquinhas. Aqui vai ter um espaço para dançar, vai ter um palco aqui. Aí esse espaçozinho já vai dar ideia de quê? De ponto, reta ou plano? Mano, Plano, exatamente. Então tudo depende do ponto de vista. Se você observa, você está assim sobre a Terra, você imagina que é plano. Mas se você vê a Terra de longe, do espaço, você já vai ver a Terra como um ponto, né? É, uma corda de violão esticada, dá ideia de quê? Uma corda de violão reta. reta, exatamente. A porta do seu quarto, dá ideia de quê? Reta. A porta do quarto,
Plano. A porta do quarto, você imagina que já está dentro de casa, que você está dentro do quarto, exatamente, já dá a ideia de um plano, né? Dá a ideia de plano. Agora, assim, imagine que você tem um guarda-roupa, a quina do guarda-roupa, o canto do guarda-roupa, o cantinho lá em cima, dá a ideia de quê? Só o canto do guarda-roupa. Dá a ideia de... Se você observar a porta do guarda-roupa, dá a ideia de plano. Mas se for só o canto do guarda-roupa, só o cantinho, já vai dar a ideia de... Dá uma ideia de ponto, né? O canto do guarda-roupa dá uma ideia de ponto. Então, é isso, pessoal. Só inicialmente para que vocês tenham essa ideia desses... E aí, para a gente medir ângulo, para a gente medir... fazer essas medições do plano, medir... Quer dizer que não tem tamanho definido, mas a gente pode tirar um pedaço para medir, né? Ele não tem começo e não tem fim, mas a gente pode tirar um pedaço para fazer medições. Eu posso tirar um pedaço da reta, posso tirar um pedaço do plano, posso tirar um pedaço do ponto. Fazer uma referência para poder medir, né? Então vamos lá. Vem aqui para frente. Pronto, aí vamos dar sequência, pessoal. Agora vamos ver alguns instrumentos de medição, né? Tivemos aí já uma noção básica, uma noção intuitiva do que é ponto, reta e plano, né? E aí vamos... microfone. Ah, sim, tem razão. Tio, seu microfone está desligado. Muito bem. Muito bem, obrigado aí por lembrar, né? O microfone estava desligado. Então, pessoal, como eu estava dizendo, vimos aí uma noção básica do que é ponto, reta e plano, né? E agora vamos ver alguns instrumentos de medida. Se fôssemos trabalhar com uma planta dessa cidade para descobrir o local exato onde a creche será construída, precisaríamos usar conceitos de matemática como lugares geométricos para saber como descobrir o local e construções geométricas para chegar a esse local. Então, olha aí a diferença de um para o outro, né? Ele diz, precisaríamos usar conceitos matemáticos, né? Como lugares geométricos, lugares, para saber como descobrir o local. E construções geométricas para chegar a esse local, né? Riscos, né? Estradas. Nesse capítulo, vamos estudar esses conceitos e conhecer algumas aplicações deles. Veja alguns instrumentos de desenho que serão úteis nesse estudo. Então, lá na escola, a gente até tem alguns desses instrumentos, mas não sei se vocês têm em casa, né? Então, pessoal, temos aqui uma régua graduada, né? A régua, ela é dividida em centímetros, e aí cada centímetro é dividido em 10 milímetros, né? Portanto, geralmente as réguas, elas têm 30 centímetros. É uma régua graduada. Então, está aqui dividido aqui, ó, em 30 centímetros. Cada centímetro tem 10 milímetros. Aí, pessoal, também tem outros instrumentos de medir comprimento. Por exemplo, a trena, né, a fita métrica, o metro, né? Mas aqui estamos falando só da régua. Aí temos aqui também um outro tipo de régua. Isso aqui também é uma régua, ó. Ela é reta e está dividida em centímetros. E os centímetros divididos em milímetros. Só que já é uma régua diferente, chamada de esquadro. O esquadro, pessoal, na verdade o esquadro ele é mais utilizado para medir ângulo de 90 graus. Ó. Você tem aqui o chamado ângulo reto. Ó. Todas as vezes que um ângulo tiver um símbolozinho assim, ó, um quadradinho aqui, é porque ele é de 90 graus, certo? Professor, e o que é esse ângulo de 90 graus?
É quando a gente tem sempre a circunferência como base, né, para medir ângulo, certo? Então é assim, ó. 90 graus é um ângulo desse aqui, ó. Divide a circunferência em 4. Toda circunferência tem 360 graus. Aí quando eu divido em 4, cada parte dessa aqui vai ter 90 graus. Ó. 90 graus. Aí aqui bem no encontro do eixo é o chamado ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus, ele é utilizado, ele é muito utilizado nas construções. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, para vocês, onde é que ele vai ser encontrado. Cleiton Filho, baixa isso aí, Cleiton Filho. Vocês vão ver aqui onde é que ele um ângulo reto desse. No canto da sala, do quarto, da casa, o canto da porta, né? A parte de cima, assim, com a parte lateral. No campo de futebol, lá onde bate o escanteio, né? Aquilo ali é um ângulo de 90 graus. Então, qualquer lugar onde faça um canto de 90 graus, vai ser utilizado aqui, pode ser utilizado um esquadro. O esquadro é exatamente para conferir se aquele ângulo está dando 90 graus. Aí nós temos dois outros elementos aqui, que é o transferidor e o compasso. Os dois servem para medir grau. Aliás, medir grau não, medir ângulo. Agora, o ângulo é que é dado em grau, né? Por exemplo, digamos aqui que eu tenho aqui um transferidor, aqui ó, bem no zero, ó, 0 grau. E aí eu vou abrir um ângulo aqui de 50. Pronto, abri aqui um ângulo de 50. Esse ângulo, ele é dado em grau. Eu vou dizer assim, ó, 50 graus. É só essa bolinha em cima, para representar grau. Certo? Então, em uma circunferência completa, dá 360. Mas aqui é só a metade de uma circunferência. Ó. É só uma banda. Então, a metade dá quanto? 180. Você vê aqui, ó, 180 é uma metade e 180 é a outra metade. Ó. E juntando as duas, dá 360. 0 mais 0 é 0, 8 mais 8, 16, bota 6, leva 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Ó. 360. Então, a metade dá 180 e a outra metade, aqui por baixo, também dá 180. As duas juntas, 360. Aí, pessoal, essa circunferência ela é dividida em 360 graus. E aí depois a gente pode fazer um estudo mais aprofundado, porque cada grau ele ainda pode ser dividido em minuto e cada minuto pode ser dividido em segundo. Não é medida de tempo, não. O nome é minuto, segundo, mas não é medida de tempo, não. Que nem de relógio. Então tá aí. Serve para medir ângulo. Transferidor serve para medir ângulo. Professor, e aqui o compasso? O compasso, ele também serve para medir ângulo. Imagine que você vai você tira uma medida e quer transferir essa mesma medida para uma outra coisa. Aí você abre o compasso, você tira a medida que precisa, aí aperta aqui para poder não sair do lugar e leva essa mesma medida para o papel, leva essa mesma medida para um pedaço de madeira, para os carpinteiros. Os carpinteiros eles usam muito o compasso, porque eles tiram uma medida e aí esse compasso ele serve para transportar essa medida. Faz uma medição aqui de um pedaço de madeira, por exemplo, aí vai cortar outro pedaço do mesmo tamanho. Pronto, é só medir aqui, levar essa medição aqui, já pronta. Certo? Então tem essa utilidade aí. Então eu apresentei aqui para vocês 4 instrumentos de medida. A régua, que serve para medir comprimento. O esquadro, que serve para medir ângulo de 90 graus, mas também tem utilidade de régua. O transferidor, que serve para medir ângulo, e esse ângulo é dado em grau. No caso aqui da régua, a medida é em centímetro, né? Centímetro e milímetro.
E também o transferidor, aliás, o compasso. O compasso não tem uma unidade específica de medida, mas a gente pode usar aqui tanto o centímetro quanto a medida do ângulo também aqui em grau, né? Porque vai depender da forma como eu estou utilizando ele. Se eu estiver querendo saber só o comprimento de alguma coisa, aí eu vou usar centímetro ou milímetro. Agora, se eu estiver querendo saber a abertura, né, de um ângulo, aí eu vou medir em grau. Vamos aqui as perguntas que tem, ó. Qual figura geométrica obtemos ao ligar com os segmentos de reta 3 pontos não alinhados 2 a 2? Olha aí, ó. Tá aqui 3 pontos que não são alinhados e eu fiz a união 2 a 2. Qual foi a figura que eu formei aqui? E aí, pessoal? Fiz a união, ó, dos 2 pontos, ó, 2 a 2, ó. Uni esse para esse aqui com esse, e uni esses outros dois aqui. E formei uma figura. Que figura foi essa? Como é o nome dele? O nome dela, da figura? Ninguém sabe, não é possível. É um triângulo? Sim, um triângulo. Eu uni três segmentos de reta, né? Uni 3 pontos, né? 3 pontos não alinhados. Utilizando aqui os segmentos de reta, formei um triângulo. O que significa dizer que um ponto é equidistante a 3 pontos dados? Alguém sabe o que significa equidistante ou não? Não. Não, né? Então esse equi aqui quer dizer igual. Se ele diz que o que significa dizer que um ponto é equidistante a 3 pontos dados, quer dizer que tem a mesma distância, certo? Ó, esses pontos aqui, eles são equidistantes, ele tem a mesma distância um do outro. Entendido agora? Equidistante é porque os pontos têm a mesma distância um do outro. Quando duas retas de um mesmo plano são paralelas, quando duas retas de um mesmo plano são paralelas, alguém sabe responder? Quando é que duas retas são paralelas? Ou não? Não. Ó, duas retas Não. são... Hã? Duas retas são paralelas quando elas não se cruzam nunca. Por exemplo, eu tenho uma reta aqui, ó, e aqui eu tenho outra reta, ó, uma ao lado da outra. A distância aqui é sempre a mesma. Ó. Imagine que aqui dá, sei lá, 1 metro. Ó, aqui dá 1 metro, em todo lugar dá 1 metro. Ou seja, se a distância for a mesma, elas não se encontram nunca, elas não se cruzam nunca. Isso quer dizer que são retas paralelas, certo? Por exemplo, os caibros, né, que formam o teto da sua casa, são retas paralelas. Alguma coluna que possa ter aí no alpendre da sua casa, uma coluna é paralela a outra coluna, elas não se cruzam nunca. Pode continuar a construção delas, que elas não se cruzam nunca. Vai ser sempre uma ao lado da outra, tá certo? Isso é reta paralela. As ripas, né, no teto da casa, uma ripa, ela é sempre paralela a outra ripa. As linhas também. Aí pergunta aqui, e quando são perpendiculares? Ah, perpendiculares é quando uma cruza a outra, tá aqui, ó. Essa reta, ela cruzou essa outra reta aqui, ó. Elas se cruzaram. E quando elas se cruzaram, elas formaram um ângulo de 90 graus. Então, elas são duas retas chamadas de consecutivos. Ó. Retas consecutivas.
Só que elas são consecutivas porque uma concorre com a outra. São retas consecutivas, não, desculpa. Errei aqui a palavra. Não é reta consecutiva, é reta concorrente, ó. Essas duas retas, elas são concorrentes. Uma concorre com a outra em um mesmo ponto, ó. As duas passam pelo mesmo ponto. E quando elas se cruzam usando o mesmo ponto, formando um ângulo de 90 graus, o nome disso aqui é reta perpendicular. Quando uma reta cruza a outra, formando um ângulo de 90 graus, são retas perpendiculares. Veja bem, olha só essa reta aqui, reta S cruzando uma reta R. A reta S cruzou com a reta R. O ângulo que elas formam aqui não é de 90 graus. Então, elas não são perpendiculares, elas são apenas retas concorrentes. Professor, o que seria concorrente? Por exemplo, imagine que a sua comunidade, o engenho é um ponto, uma localidade. Aí, nessa localidade, uma pessoa botou uma pizzaria. Né? A pessoa botou uma pizzaria lá no Engenho de Belém. Aí, daqui a pouco, vem outra pessoa e bota uma pizzaria no mesmo ponto. Outra pessoa bota uma pizzaria no mesmo ponto, no engenho. Aí fica o engenho com duas pizzarias. Ou seja, o que é que um vai ser do outro? Concorrente. Concorrente é quando dois pontos, quando eu tenho dois pontos aqui, ó, ocupando o mesmo espaço, ó, certo? As retas se cruzam aqui. Então, o ponto de um é também o ponto da outra. Eles são concorrentes. Então, são chamados de retas concorrentes. Certo? Dois pontos para ocupar o mesmo espaço aqui. Então, beleza. Vamos aqui qual é o ponto médio de um segmento de reta? Esse ponto médio aqui é até assunto que a gente vê lá no ensino médio. Mas o ponto médio seria o seguinte, ó. O que é um ponto médio? É bem simples. Imagine que aqui é 0 e aqui é 20. O ponto médio é a metade. Ou seja, a metade aqui não é 10. Pronto. Seria o ponto médio desse segmento. Ó. O ponto médio é a metade. Se aqui fosse 30 e aqui fosse 50, ó, 30 e aqui fosse 50. Então, qual é o ponto médio? O ponto médio é 30 mais 50 dividido por 2. 30 mais 50 é 80. 80 dividido por 2 é 40. Então, o ponto médio aqui seria no 40. Então, basicamente isso, essa questão inicial aqui, né? Ponto médio de um segmento. Pois muito bem, então amanhã a gente vê essa parte aqui de construções geométricas, né? Com régua, esquadro, transferidor e compasso. Eu tenho aqui os 4, né, em casa. Tem um de verdade, o esquadro de pedreiro, né? Tem o esquadro de verdade. Tem também o transferidor e o transferidor gigante e tem também o compasso. Régua, tanto a régua como o compasso são de ferro, de metal, e o esquadro também. Só o meu transferidor que é de plástico. Então seria interessante se vocês tivessem aí em casa ou até pedir para que alguém compre para você em loja de material escolar, que é bem baratinho, às vezes é R$1, R$1,50 cada pecinha dessa. Certo? Só o transferidor aqui costuma ser, às vezes, R$3, R$4. Então, pessoal, ficamos por aqui e até amanhã com, mais uma vez, a gente não vai ter atividade, tá certo? Só se você puder já adiantar uma leitura disso aqui, dessa página, já é interessante. Página 56, viu? 56, 57. Se você puder adiantar uma leitura, já fica melhor para compreender amanhã.
Beleza? Então ficamos por aqui e até lá. Sim. Bye. Tchau.